Olá, seja muito bem-vindo de volta a esse curso sobre a história da física. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois temas, sobre quais eram as teorias a respeito do formato da Terra e qual foi o primeiro modelo sobre o formato, a constituição do universo. Bem, sobre o formato da Terra, é evidente de que os primeiros modelos foram baseados em observações do cotidiano, né? Muitos povos de diferentes regiões diferentes continentes, né, no caso da América Central, do norte da Europa, alguns países da África e algumas regiões do leste asiático, há evidências arqueológicas que esses povos acreditavam que a Terra teria um formato plano, com certas variações, pequenas particularidades, dependendo da cultura daquele povo. Há, por exemplo, um relato no livro do Stephen Hawking, Universo na Casca de Nós, que havia certos povos no leste asiático que acreditavam que a Terra era um disco plano que ficava sustentado sobre as costas de uma tartaruga gigante que ficava em cima de elefantes, e sempre que esses se mexiam haviam terremotos. Então, assim, eu não vou falar muito sobre essas particularidades, não vou me aprofundar, mas voltando aqui um pouco para a Grécia Antiga, entre os defensores da teoria de que a Terra era plana estavam Tales de Mileto e Demócrito, que já foram mencionados em vídeos anteriores. Uma das primeiras demonstrações sobre o fato de que a Terra teria um formato esférico foi dada por Erastótenes de Cirene, o qual observou o seguinte fato: na cidade de Siena, que hoje seria o equivalente à Assunção, né, do Egito, quando um poste, quando o Sol estava no zenite, né? O zenite é a posição em que o Sol está logo acima das nossas cabeças, né? Assim, se nós estivermos em pé. Quando o Sol está no zenite, os objetos não fazem sombra. No caso, na cidade de Siena. Mas, na mesma época do ano, quando o Sol atinge a posição mais alta no céu, na cidade de Alexandria, no caso aqui vou representar Alexandria por esse poste preto aqui, os objetos tinham uma sombra, eles formavam uma sombra. Se você estivesse em Alexandria, por exemplo, no fundo de um poço, e você tentasse, se o poço fosse suficientemente profundo, você não observaria a presença do Sol em nenhum momento. Ou seja, o Sol ele não atinge o zenite, ele não atinge o ponto mais alto do céu. E Aristóteles interpretou isso, que isso era devido ao fato da Terra ter um formato esférico. E ele, inclusive, usou essa informação para calcular a circunferência da Terra. E como ele fez isso? Bem, pela sombra e o tamanho do poste, ele é capaz de calcular o ângulo com que os raios do Sol atingem a Terra, nessa região. Pelo teorema dos eixos paralelos, ele sabe que esse ângulo é igual a esse. E, portanto, a separação angular entre as duas cidades era a calculada por ele. Aqui, no caso, ele havia encontrado 7,2. Então, essa distância angular entre essas duas cidades também era 7,2. E, para encontrar a circunferência total, ele precisava apenas da equivalência entre a distância entre essas duas cidades e a equivalência dessa separação angular e a separação angular do todo. Essa equivalência você encontra pela razão das duas separações, essas duas distâncias angulares, né? No caso seria 50. E medindo a distância entre Siena e Alexandria, que convertendo para as unidades de comprimento atuais seria o equivalente a 800 km, ele encontrou que a circunferência da Terra seria 800 vezes esse fator de equivalência, 50, seria de 40 mil quilômetros, o que é muito próximo do valor aceitado hoje, que seria de 40.075 quilômetros. É incrível como com uma matemática tão simples ele conseguiu obter um resultado tão preciso, mesmo para a época. E esse é a primeira demonstração que foi largamente aceita como uma evidência de que a Terra de fato era esférica.
Entre os partidários da teoria de que a Terra era esférica, a Terra é esférica, estão Aristóteles, Platão e Pitágoras. Pitágoras, em particular, ele acreditava no formato esférico da Terra, mas não por algum tipo de observação experimental, era mais um fator místico, porque o formato esférico era o tipo de formato perfeito e, portanto, a Terra só poderia ter esse formato. Mas Aristóteles já sustentava o seu argumento na esfericidade da Terra baseado nas observações dos eclipses lunares, no formato que a sombra da Terra projetava sobre a Lua. Mas eu vou dedicar esse assunto dos eclipses lunares para outro vídeo. Vamos colocar Aristóteles na nossa linha do tempo. E vamos para a segunda parte do vídeo, que é onde eu vou falar sobre as observações das estrelas. Bom, se alguns povos observaram que se você vê a posição das estrelas ao longo de várias horas à noite, você vê que elas fazem esse formato que eu peguei nessa imagem aqui no Pixabay. Elas fazem esse formato circular girando em torno de uma mesma origem. Bem, isso acontece e o interessante é que quanto mais distante dessa origem, maior é a separação angular, ou seja, todas elas caminham juntas, giram juntas ao torno desse mesmo ponto central. Isso deu origem à ideia de que a Terra estaria no centro do universo. Ora, porque se ela não estivesse no centro do universo, nós não observaríamos esse padrão, esse giro, todas as estrelas girariam em torno da Terra. Se ela estivesse na posição mais na borda, nós veríamos um comportamento um pouco mais complicado do que isso. Então, assim, essa foi uma das primeiras teorias sobre como é constituído o universo, que a Terra estaria no centro do universo. Falando um pouco mais sobre a importância de ter se observado esse fenômeno, o ponto que está mais próximo do eixo de rotação tem uma estrela mais próxima desse ponto, ela é conhecida como estrela polar. Ela é muito usada como orientação, principalmente marítima, porque no mar você não tem pontos de referência, praticamente não tem pontos de referência que não seja o céu. Esse conhecimento foi muito importante para a orientação, tanto marítima como terrestre, porque uma vez que você está de frente para a estrela polar, você está de frente para o norte, portanto, seu braço direito está para o leste, o braço esquerdo para o oeste, suas costas para o sul. Você tinha como se orientar à noite com esse conhecimento da estrela polar. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque essa estrela polar ela não é visível no hemisfério sul, mas nós não podemos nos orientar também por meio do Cruzeiro do Sul, e eu simplifiquei ele aqui apenas com as 4 estrelas principais, mas é uma particularidade que tem que ser dita, porque para você encontrar, se orientar usando o Cruzeiro do Sul, você tem que prolongar aqui o eixo maior da cruz até que ele encontre a linha do horizonte, e essa região que ele toca a linha do horizonte é o sul. Mas você tem que ter cuidado, porque como essas estrelas elas giram ao passar das horas, se você prolongar no momento errado, você vai encontrar uma posição que não representa o sul. Você tem que fazer isso quando esse braço menor da cruz está paralelo ao eixo à linha do horizonte, né? Quando isso acontece, aí sim, você faz o prolongamento e encontra realmente a posição do sul. Fecha parênteses. Bem, mais um modelo de que a Terra estava no centro do universo, ele começou a ter alguns problemas, com a observação de que haviam 5 estrelas que não obedeciam a mesma trajetória das demais. Por exemplo, a Terra gira de oeste para leste. Isso faz com que o observador na Terra veja as estrelas girando de leste para oeste. Mas havia, como eu falei, 5 estrelas que receberam um nome especial porque elas não se comportavam
perfeitamente como as demais. E essas estrelas ficaram conhecidas como planetas, né? Planeta significa, do grego, errante, aquele que faz o contrário, né? Aqui eu tentei representar uma dessas trajetórias, seria, por exemplo, Marte, né? Representado por esse quadradinho vermelho. Ela está fazendo o trajeto em direção ao oeste como as demais estrelas, só que em determinado momento ela faz um caminho retrógrado, o caminho inverso, no caso em direção a leste. Mas depois ele continua, né? E isso só acontecia com essas 5 estrelas entre aspas, né? Esses 5 planetas. E isso era uma dificuldade para o modelo de que a Terra era o centro do universo. E na tentativa de tentar entender por que isso acontecia, que entra o modelo o modelo do universo criado por Eudóxio de Sínide. Como eu não encontrei uma figura dele mesmo, pelo menos não de domínio gratuito, domínio público, eu resolvi botar só uma silhueta dele que eu encontrei aqui no Paxos com o nome dele no meio, só para que ele não ficasse fora do nosso álbum de figurinhas, né? Mas bem, o que foi que ele fez? Qual foi o modelo que ele construiu? O modelo que ele construiu é conhecido como o modelo de cebola, onde as partes do universo, né, o Sol, as estrelas, a Lua, os planetas, elas estariam distribuídas em camadas. Cada uma dessas camadas poderia girar livremente em torno de um determinado eixo, mas esse eixo fica ligado à camada seguinte e também gira livremente em torno do seu próprio eixo, que é ligado na camada seguinte, por aí vai. Aqui eu representei apenas com 4 camadas, mas o modelo de Eudoxo original tinha um total de 27 camadas. 3 para o Sol, 3 para a Lua, 4 para cada um dos 5 planetas e uma mais externa para as estrelas, né? O maior sucesso desse modelo foi o fato de que ele demonstrava ter o movimento retrógrado. Mas, quando comparado com os dados reais, né, dos planetas, das estrelas, do Sol, esse modelo não previa bem os movimentos de todos esses dados, né? E, portanto, ele foi descartado. Mas ele é importante ser mencionado porque foi um dos primeiros modelos do universo. Assim, se você está interessado em ver isso aqui em 3 dimensões, né, porque aqui eu fiz apenas um desenho 2D, eu vou deixar no primeiro link da descrição, uma animaçãozinha que eu encontrei na Wikipedia, muito bem feitinha, onde ele mostra o movimento retrógrado vindo desse modelo de Eudoxo, né? E além disso eu vou citar um artigo onde há um cálculo mais detalhado sobre como se comportavam as trajetórias nesses modelos. Bem, inclusive houve tentativas de melhorar. Como esse modelo não conseguia prever bem o movimento real dos corpos celestes, houve tentativas de melhorá-lo. Uma delas foi feita pelo próprio Aristóteles, que criou um modelo um pouco mais preciso, com um total de 50 camadas, mas apesar disso, até o mesmo modelo de Aristóteles apresentava certos problemas. Por exemplo, ele não conseguia explicar o fato de que os planetas eles têm um tamanho que varia dependendo da época do ano, dependendo de certas condições. O modelo não conseguia, mesmo no modelo de Aristóteles, não conseguia explicar isso. E assim, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, né? Nós vamos continuar seguindo aqui em todos os vídeos, mais ou menos uma ordem cronológica, até chegarmos Copérnico, Galileu, Newton e por aí vai. E para finalizar o vídeo, eu queria citar apenas como é que nós entendemos hoje sobre a razão do movimento retrógrado. Esse movimento, ele na verdade é apenas uma ilusão. Nós não vemos aqui, por exemplo, quando o movimento de Marte em relação à Terra, Marte estava rotacionando aqui o Sol em um determinado sentido qualquer, ele não vai fazer, por exemplo, aqui no sentido horário e de repente ele para e volta no sentido anti-horário. Não, isso não acontece. Isso acontece apenas porque nós estamos observando em relação à Terra que também está girando. Quando isso acontece?
Isso acontece sempre que o período de revolução entre o observador e o objeto observado são diferentes, né? No caso aqui eu botei a Terra girando em meia revolução e a Marte aqui estaria girando aqui mais ou menos um sexto de revolução, mais ou menos, né? E nessa situação nós vemos, fazendo essas trajetórias aqui dos ângulos que seriam observados a Marte em relação à Terra, que é justamente essa diferença de revolução, de período de revolução, que faz com que a gente tenha essa ilusão de que às vezes Marte faz um movimento retrógrado. Ela está aqui com um determinado sentido, de repente ela muda o sentido, está indo aqui em direção a oeste, de repente ela vai em direção a leste e volta novamente em direção a oeste, para um observador na Terra, né? Então isso não é um movimento real, isso é apenas uma ilusão devido ao fato de que nós também estamos em movimento. Esse movimento retrógrado também pode ser observado na Lua, pois o giro da Terra, a Terra completa um giro a cada 24 horas, mas a Lua gira em torno da Terra a cada 29 dias e meio. Isso faz com que em alguns momentos nós observemos que a Terra, a Lua, aliás, ela faz um movimento contrário ao das estrelas. Em vez de ir em direção ao oeste, ela vai em direção ao leste. Isso é em alguns períodos do mês, né? Pois bem, eu vou encerrar esse vídeo. No próximo vídeo eu irei falar mais sobre os eclipses lunares, as fases da Lua, como é que foi calculado pela primeira vez o diâmetro da Lua, a distância que a Lua está em relação à Terra, a distância que a Terra está em relação ao Sol. E, bom, isso é um tema para o próximo vídeo. Se você gostou, dê o like. Se você não gostou, dê o dislike. Comente, faça uma crítica. E obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus.